Olá, este é o canal Track Pardal Original, cujo objetivo do mesmo é postar feitos em que a construção dos mesmos se dá de maneira caseira. Hoje eu estarei mostrando um protótipo de uma catapulta a vapor caseira. Uma catapulta trata-se de um dispositivo cujo objetivo é lançar objetos. E no caso das utilizadas nos porta-aviões, tem a função de lançar aeronaves para que estas decolem dos seus convéys. As mais utilizadas são as movidas a vapor. No entanto, atualmente vem sendo utilizadas um tipo recentemente construída, que são as eletromagnéticas. As catapultas movidas a vapor, a descrição delas assim de maneira bem sucinta, é a seguinte: elas são constituídas por um ou dois cilindros, dentro dos quais trabalham pistões, os quais são acionados por pressão de vapor. Quando constituídas por dois cilindros e, consequentemente, dois pistões, estes são ligados um ao outro através de uma peça chamada sapata, a qual recepciona outra peça chamada trenó. Do trenó sobressai uma peça no sentido vertical para cima, chamada barra de lançamento. Essa barra de lançamento se encaixa no trem de pouso dianteiro da aeronave e corre por dentro de um rasgo longitudinal existente no convés do porta-avião quando a catapulta é disparada, levando consigo a aeronave, fazendo com isso com que esta decole. Os pistões dispõem de um dispositivo de travamento que os mantém travados. Enquanto isso, o vapor vai sendo admitido dentro do cilindro e no momento em que a aeronave deva ser lançada, esse dispositivo é acionado e aí os pistões se deslocam, levando consigo a aeronave que em um tempo de aproximadamente 4 segundos atinge uma velocidade de 265 km por hora. Bem próximo do final do percurso dos pistões, a barra de lançamento se desprende automaticamente do trem de pouso da aeronave e esta continua no seu destino, decolando do navio. A extremidade dos pistões é de forma cônica e é conhecido como como lança de freio. Essa extremidade, quando os pistões se encontram bem pertinho do fim do curso, essa extremidade ela adentra em um cilindro chamado cilindro de freio, cuja a função é permitir o freio dos mesmos. Tão logo as extremidades dos pistões adentram os cilindros de freio, uma bomba bombeia água para dentro desses cilindros, formando um vórtice de água dentro dos mesmos. E tão logo isso ocorre, a bomba é desligada e o pistão irá adentrar por entre a água. E como os líquidos são incompressíveis, a ação da água sobre os pistões os freia. Ao mesmo tempo, a água é forçada a passar por um espaço diminuto devido à forma cônica do pistão e será drenada de dentro do cilindro, deixando-o pronto para uma nova ação de frenagem. Essa água ela é drenada de dentro do cilindro de freio através de uma válvula de dreno que
adaptada a ele, especialmente para esse fim. Feita a frenagem dos pistões, eles serão recuperados para a posição inicial, ficando prontos para um próximo lançamento. Para isso, a seguinte sequência, devidamente sincronizada, acontece. Um sistema de retração é acionado, trazendo os pistões de volta para a posição inicial. Momento esse em que a válvula que permitia a admissão de vapor para impulsionar os pistões, essa válvula é fechada e simultaneamente uma outra é aberta, permitindo que o vapor trabalhado seja drenado de dentro do cilindro, permitindo assim que o pistão se retraia. A retração dos pistões se faz através de peso. Essa retração também poderá ser feita através de vapor, que, sendo admitido na face oposta do pistão que recebe o vapor para ir impulsioná-los para frente, nessa situação, esse vapor impulsiona o pistão de volta, no sentido contrário, trazendo o pistão para a sua posição inicial, ficando, como foi falado, pronto para a próxima situação de lançamento, certo? Bom, aqui, como pode ser notado, eu tenho essa peça aqui, essa parte. Essa peça aqui que eu estou segurando, trata-se do trenó, né? Então, ele entra aqui embaixo, entra aqui nessa parte. Convém informar que essa parte aqui, onde o trenó trabalha, essa parte ela não fica visível do convés, essa parte fica abaixo do convés. O convés, no caso, irá ficar aqui em cima, que é exatamente onde o avião vai pousar, e o trenó, que é essa peça aqui, ao se deslocar, ele leva consigo a aeronave para que esta se desloque. Então vejamos, nesta posição aqui inicial, aqui está indicando que o meu pistão ele está totalmente recuado, certo? Ou seja, está em repouso. Então, aqui seria a extremidade do pistão, certo? Que ele fica aqui, mas de forma bem para baixo, né? Porque tem uma parte que eleva aqui para se adaptar aqui no trenó. Então, ele fica um pouco bem mais para baixo. Para que isso? Que é para quando ele chegar aqui no finalzinho, onde vai ter o cilindro de freio mencionado, para que a sua extremidade, que está lá embaixo, essa extremidade que é cônica, ela se encaixe no cilindro de freio para que ocorra a frenagem conforme explicado aqui no início. Então, vejamos. Então, aqui esta é a posição inicial do trenó. Então, a extremidade do pistão está aqui, presa aqui no trenó, e aqui para trás tem um pistão bem longo, aliás, um cilindro bem comprido, dentro do qual se encontra o pistão. Ele está lá para trás, bem lá para trás. E aqui o finalzinho dele, que é exatamente onde sobressai aqui a extremidade aqui do pistão. Então o pistão está totalmente dentro do cilindro e a sua extremidade aqui se encontra bem aqui. Então, quando o vapor é admitido no cilindro, lá no início, então o que acontece? Esse vapor irá impulsionar o meu pistão para frente e este vai levar consigo o trenó. Vai levar consigo o trenó para que ocorra este movimento, certo? Esse movimento para frente. Então, o que acontece? O avião vai estar posicionado aqui em cima. Aqui vai ter a barra de lançamento que vai pegar no trem de pouso dianteiro da aeronave. E quando isto aqui se deslocar para frente, ele vai ter esse movimento aqui para frente. Aqui, ó. Observaram como ele parou ali?
Por que ele parou? Ali é a indicação de que houve a frenagem, ou seja, a extremidade do pistão entrou no cilindro de freio e a água fez a sua função, que é exatamente a de frenar o pistão. E aqui nesse momento, aqui nessa posição, é o momento em que a barra de lançamento automaticamente ela se desprende do trem de pouso dianteiro da aeronave, e a aeronave prossegue o seu curso decolando. Observe por que parou aqui. É claro que aqui nessa situação eu não vou ter um cilindro de água aqui. Então o que eu fiz? Eu coloquei isso aqui, que vocês podem olhar, essas duas rampinhas aqui, ó, que vai funcionar como frenagem. Estará substituindo no caso o cilindro de freio que ficaria ali. Então ela vai se deslocar aqui, ó, ela vai se deslocar daqui para lá, assim, ó. Aí ela vai parar aqui, ó. Parou porque ela travou lá na rampa, ok? Tudo bem. Como é que vai ser feito esse deslocamento daqui para lá? Evidentemente que aqui eu não vou ter um cilindro e nem muito menos vapor. Então, como é que eu vou fazer para que esse trenó se desloque para lá? Vai ser da seguinte forma: eu vou ter um motorzinho elétrico, ele vai ser posicionado mais ou menos aqui embaixo, né? Na extremidade do seu eixo eu vou colocar uma polia, e nessa polia eu vou colocar a ponta de um fio, e esse fio vai se deslocar, vem até aqui na frente. Aqui eu vou colocar uma outra polia, só que uma polia guia. Ela vai passar por essa polia e chega até aqui, prende aqui no trenó. Então o que acontece? Aliás, é o contrário, vai acontecer exatamente isso que eu falei, mas só que não é aqui. No caso, deixa eu mostrar aonde vai ser. Na verdade, vai ser aqui. Então o motorzinho, o fio vai sair, aqui vai ter a polia guia, o fio vai passar por essa polia guia, vem e se prende aqui no trenó, bem aqui. Então quando o motor entrar em funcionamento, o que ele vai fazer? Ele vai colher esse fio nessa polia do motor e vai trazer isso aqui, ó, de encontro para cá, certo? É assim que vai funcionar. Só que, se esse motor ele não for parado, o que vai acontecer? Vai chegar aqui e vai continuar movimentando. Então, qual o artifício que eu encontrei para que isso não ocorra? Então, eu vou colocar um botãozinho, um interruptor em série, mais ou menos aqui a 5 dias próximo, e aqui eu vou botar um ressalto, de forma que quando o trenó passar por aqui, ele vai tocar nesse interruptor e vai desligar o motor. Só que o trenó, por inércia, vai continuar no seu trajeto. E aí, ao chegar aqui, ele para. E essa posição é exatamente a posição em que, o momento em que a aeronave, a barra de lançamento automaticamente é desligada da aeronave, a aeronave vai seguir o seu trajeto normal, e aquilo que já expliquei com relação ao freio vai acontecer. Que no caso aqui, como eu falei também, é através dessas duas rampinhas aqui, certo? Então ele vem, chega aqui, parou, certo? Então de maneira bem sucinta, é assim que vai acontecer o movimento aqui desse meu protótipo, que é uma catapulta a vapor caseira, certo? Então ele vai fazer esse trajeto daqui para cá, aqui vai simbolizar o lançamento da aeronave. E o recolhimento dele, como é que acontece? É exatamente conforme eu falei. Quando ele chegar aqui bem próximo, aqui, vai acontecer aquela sequência de eventos. Ou seja, a válvula que estava aberta admitindo vapor, ela vai ser fechada, certo? E automaticamente uma outra válvula vai ser aberta. E automaticamente um sistema de recuo
vai trazer o pistão de volta, certo? Para a sua posição de origem. E nessa que ele vai retornando, o que vai acontecer? Ele vai drenando o vapor trabalhado, certo? O pistão vai empurrando o vapor que no ciclo anterior jogou ele para frente. Agora o pistão, ao retornar para cá, drena todo o vapor que estava dentro dele. E aí a sequência se repete, ou seja, a válvula que estava descarregando, ela vai fechar, né, para que o próximo momento em que o vapor for admitido, ele possa fazer o seu trabalho. E aí essa sequência acontece no decorrer dos exercícios, né? No decorrer dos lançamentos. Toda essa sequência ocorre novamente. Então, como falei, aqui em cima vai ter tipo uma cobertura aqui assim. No meio eu vou ter um rádio, que é exatamente por dentro do qual esse prolongamento do trenó irá correr, né, por dentro desse rádio, certo? Trazendo consigo a aeronave para cá, certo? Então é esse o princípio de funcionamento de uma catapulta a vapor. Bom, a catapulta já está aqui, já acrescentei aqui nela aqui o motorzinho. Esse motorzinho aqui, que é um motorzinho de corrente contínua, que tem na sua extremidade uma polia, conforme pode ser visto, que ao girar ela vai enrolar esse fio aqui, ó, enrolando esse fio nela. Esse fio vem para cá, vai puxando aqui, ó, e traz exatamente essa peça aqui, que é exatamente o meu trenó, certo? Então o meu motorzinho aqui, ele vai fazer o papel exatamente do que seria feito pelos pistões movimentados a vapor. Então o meu motorzinho irá fazer exatamente isso. Aqui na frente, conforme eu falei, aqui está a polia guia. Esse fio aqui, ele vem lá da polia do motorzinho, passa aqui pela polia guia, segue e vai se prender ali lá no trenó. Então o que acontece? Quando o motor ele for posto em funcionamento, o que vai acontecer? O cabo, esse cabinho, ao ser enrolado na polia dele, ele vai colher esse fio, trazendo aqui, conforme pode ser visto, aqui o trenó para cá, certo? Isso estará, essa situação aqui estará simbolizando exatamente o momento em que o meu pistão lá do cilindro, o pino que trava ele, é retirado, e aí o vapor impulsiona com toda a velocidade os pistões para frente, trazendo consigo essa peça aqui, que é exatamente o trenó, certo? Então essa parte aqui, inicialmente aqui, é exatamente o local onde o protótipo de um jato que eu vou confeccionar, ele vai ficar posicionado aqui. Não aqui, porque na verdade aqui em cima vai ficar uma peça com um rasgo longitudinal, por dentro do qual o meu trenó irá percorrer. Então o meu protótipo de aeronave, na verdade, ela vai ficar posicionada em cima dessa peça que está aqui, que vai simbolizar exatamente o meu converse de voo, certo? Então o protótipo da aeronave vai ficar posicionada mais ou menos aqui assim, onde nessa parte aqui, que sobressai aqui do convés, eu vou ter exatamente aqui, posicionado aqui nessa posição, a peça que é chamada de barra de lançamento, que vai ficar firmemente presa aqui, nessa parte que se sobressai aqui do trenó, e aqui na extremidade dessa peça, ela vai ficar presa ao trem de pouso dianteiro do jato, que será levado consigo juntamente com o trenó para cá, certo? Então o meu trenó vai vir para cá, trazendo o jato até aqui nessa posição. Essa posição aqui é exatamente o local onde na catapulta
real, acontece o desprendimento automático aqui da barra de lançamento do trem de pouso dianteiro do jato. E aí o jato continua o seu trajeto aqui, fazendo a decolagem aqui do convés do porta-aviões, certo? É claro, por motivos óbvios, essa aeronave, ela não vai, ao chegar aqui, não vai ver a soltura aqui da barra de lançamento do trem de pouso da aeronave. Porque a minha aeronave, o protótipo de jato que eu vou fazer, ele não vai ser arremessado para cá, certo? Ele tão somente o que vai acontecer é que vai ser indicado esse deslocamento da aeronave daqui do início de partida, né? Que é aqui no início. Então esse início no caso daqui, que é o início de partida dele, até aqui, vai ser indicado tão somente. Quando chegar aqui, estará sendo demonstrado exatamente o trajeto que a aeronave faz, lá do início, né, da partida dela, até o local aqui, que seria no caso, onde a aeronave vai ser solta do trenó e ela prossegue o seu trajeto, decolando do convés do porta-aviões. Só repetindo, aqui isto não vai acontecer, uma vez que vai ser tão somente demonstrado aqui esse movimento, lá do início até aqui no local, que seria o local que a aeronave se desprenderia do trenó. Conforme eu falei na parte inicial do vídeo, tudo isso aqui, toda essa parte aqui, daqui para baixo, não é vista a olho nu. Essa parte fica abaixo do convés principal, certo? Que aqui vai ser representado por uma outra peça que eu vou cobrir aqui em cima. Vou cobrir essa peça aqui em cima, que vai representar exatamente o convés de voo do porta-aviões. Então toda essa parte aqui, inclusive aqui o motorzinho, toda essa parte aqui, ela fica localizada abaixo do convés de voo do porta-aviões. Bom, aqui a catapulta já está completamente construída, finalizada. Eu tenho aqui este interruptor, que é onde eu vou dar a partida do sistema. Eu vou apertar aqui, esse interruptor está ligado em série com a bateria e com o motor. Mas aqui iria ter um outro interruptor, no caso não aqui, mas mais ou menos aqui assim, que ia ser exatamente um interruptor que iria ser desligado por um ressalto que eu iria colocar bem aqui. Então a aeronave, quando chegasse bem aqui no trajeto dela, ela ia tocar nesse interruptor, iria desligar a corrente para o motor e ela pararia aqui. Mas eu resolvi suprimir esse interruptor. Eu vou fazer essa parada manualmente, certo? Eu vou partir aqui. Quando a aeronave chegar aqui, eu vou desalimentar o motor atuando aqui nesse interruptor, ok? Então aqui, conforme pode ser visto, isso aqui representa, conforme eu já falei, representa o convés de voo. Aqui o rastro longitudinal, por dentro do qual o trenó, a extremidade do trenó, ele passeia. Aqui na extremidade do trenó eu tenho esse arranjo aqui, que simboliza exatamente a barra de lançamento, que vai ligada aqui no trem de pouso dianteiro aqui da aeronave, e ao ser movimentado ele traz consigo a aeronave. E quando chegar aqui, na catapulta real, o que acontece? Esse trem de pouso automaticamente ele é desprendido aqui da barra de lançamento, e a aeronave continua o seu trajeto decolando do
do convés aqui de voo do porta-aviões. E como falei no partes atrás aí do vídeo, isso aqui não vai acontecer, ou seja, esta parte não vai se desprender, porque o objetivo aqui é simplesmente mostrar o trajeto da aeronave daqui do início de partida até aqui no final, onde seria, no caso, o momento em que a aeronave se desprenderia da barra de lançamento e decolaria do convés do porta-aviões. Bom, eu vou dar a partida aqui e a gente vai verificar que a aeronave vai se deslocar de lá em alta velocidade para cá. Então eu vou partir aqui, apertando aqui nesse botão, e quando ela parar aqui, eu vou cortar a energia para o motor, atuando aqui nesse interruptor, ok? Então eu vou dar a partida aqui e a gente vai observar que ele vai se deslocar de lá para cá, ok? Então vamos lá, olha só. Percebeu? Então ele veio de lá para cá, parou aqui, viu a velocidade que ele veio de lá para cá? Então é exatamente assim que acontece, ele inclusive ficou aqui suspenso. Então é exatamente assim que acontece o lançamento da aeronave num porta-aviões, é exatamente desse jeito. E tão logo ela chega aqui, como eu falei, o trem de pouso aqui dianteiro é solto, e aí vai ser feito aqui o recuo aqui da aeronave exatamente para cá, para ficar pronto para o próximo lançamento, certo? Então aqui eu simulei o quê? Eu simulei que toda aquela sequência que foi falada no início do vídeo aconteceu, ou seja, o avião foi embora, o sistema de recuo atuou, trazendo o trenó aqui para o início aqui da catapulta, e ficando pronto para o próximo lançamento de uma outra aeronave. Portanto, é assim que funciona uma catapulta a vapor para lançamento de aeronaves de um porta-aviões. E esse aqui foi o teste aqui da minha catapulta caseira desse equipamento, ou seja, uma catapulta a vapor caseira. Esse foi o teste conforme demonstrado.